Olá, boa noite! Ei, Duda! Boa noite, tudo bem? Conseguiu chegar hoje, mocinha? Ontem não tinha dado certo, mas assistiu a gravação, que bom! Mas enfim, que bom que você chegou. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. E a gente já começa. Mas me fala aqui, aproveitando que estamos nós, o que você tá achando? O que você achou da aula de ontem? Deixa eu colocar um comentário aqui para ficar fixado. Tô só colocando um comentário aqui para as pessoas saberem de que a gente vai falar hoje. Ótimo. Que bom que você gostou. Muito ótimo. Muito ótimo. A ideia da live de ontem foi justamente a gente ter fazer essa introdução, né, para uma expansão de consciência mesmo, né? A gente começar a pensar em algumas coisas que antes a gente não pensava ou simplesmente antes a gente não sabia. E o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com uma continuação realmente, né, dessa jornada, que é a gente ressignificar muita coisa, muita crença que a gente tem, né? Que barra muito o nosso crescimento, barra a nossa forma as nossas ações, enfim. Tudo isso é muito importante. Nil entrou, boa noite, Nilde, tudo bem com vocês? Vocês conseguiram assistir a aula de ontem? Vão me falando aqui. Na nossa conversa de hoje, a gente vai ter bastante interações, então eu quero ouvir vocês, quero saber de vocês como tá sendo tudo isso, o que vocês esperam. Então a gente vai conversar bastante hoje, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, acho que a gente já deu alguns minutinhos e aí o pessoal vai entrando, a gente vai contextualizando as coisas, mas vamos lá. Então, pra gente começar a entender um pouquinho, olá, pra gente começar um pouquinho a entender sobre tudo isso, eu acredito que todas vocês queiram crescer, certo? Todo mundo quer, todo mundo almeja muito isso, mas eu queria entender mais o que é crescimento para vocês. Crescimento é ter uma agenda cheia, crescimento é ter mais alunas, crescimento é ter dinheiro no bolso. O que é exatamente crescimento? Como que você entende essa palavra? Como que você entende isso? Coloca aqui no chat para mim, para eu ter uma ideia do que vocês pensam a respeito disso. Isso aqui vai ser bastante importante para a gente poder definir os próximos tópicos da conversa de hoje. Às vezes muita gente quer crescer para num futuro ter ali um tempo livre, para conseguir ter mais domínio ali do seu tempo, da sua agenda. Todas essas questões variam muito de pessoa para pessoa, né? É tudo uma questão de perspectiva. Eu falo que é a mesma coisa sobre sucesso, né? O que é sucesso para um pode não ser sucesso para outra pessoa. Mas o que acontece? Qual que vai ser a reflexão que a gente vai trazer hoje realmente? Quando a gente fala sobre crescimento, é muito importante a gente ter dados, tá? Isso, olá, Fábia, é muito importante a gente ter dados, tá? A gente só vai saber se algo cresceu, se algo evoluiu de fato, se a gente tem números atrelados a isso, né? Se você consegue medir aquela coisa. E aí muitas pessoas podem falar assim, Jade, mas eu consigo ver se a minha agenda tá mais cheia ou menos cheia,
eu consigo saber se eu tô tendo mais movimento ou não. Mas só isso será que é suficiente? Só você ter essa percepção de agenda cheia já é o suficiente? Beleza, a agenda tá mais cheia, mas ela tá mais cheia quanto? Quantos por cento a mais? Quantas pessoas a mais? Quanto você faturou a mais em cima dessa agenda? Você fez, por exemplo, uma campanha de marketing. Como que você vai conseguir, como que você vai saber medir se essa campanha funcionou ou não? Para você ter esses números, para você ter esses dados e saber chegar numa conclusão de, poxa, deu certo, ou então não deu certo, você só tem firmeza dessa afirmação se você mede. Se você não mede todas essas informações, você não vai ter como falar, poxa, deu certo ou não deu certo. Então, hoje o nosso assunto inteiro vai permear muito sobre isso, sobre a importância de a gente medir as coisas, a gente entender como esse processo deve acontecer, tá? E aí eu queria saber de vocês justamente isso, se vocês já têm algum tipo de software, algum tipo de rotina realmente para começar a fazer essas medições. Seja, por exemplo, oi Camila, aqui tivemos uma pergunta, já vou entrar nesse assunto, tá? Mas a gente pensar, por exemplo, se você tem ali algum tipo de coisa que consiga metrificar, por exemplo, o seu movimento. Você consegue metrificar quantos clientes você atendeu? Você consegue metrificar quanto você faturou com esses clientes? Você tem algum tipo de ferramenta? Respondam aqui para mim nos comentários. Vocês têm algum tipo de controle, algum tipo de ferramenta que vocês conseguem mensurar isso? Seja no financeiro, seja no marketing, seja, enfim, simplesmente para medir o movimento do estabelecimento de vocês. Vocês já começaram, já têm rotina para fazer esse tipo de mensuração, ainda que mínima? Sim ou não? Diz aí para mim, para eu poder saber. E aí a gente já vai entrar nesse outro assunto aí, nesse outro tópico, tá? Que o Iago colocou. Por que eu pergunto isso para vocês, né? Por que eu trago essa reflexão? A Alessandra entrou, diz que sim, ótimo. Júlia, olá, tudo bem? Então, isso é bom, tá? Por que eu falo sobre isso com vocês? Anotem, inclusive, essa frase aí, num caderninho, no bloco de anotações do celular de vocês, tá? Vocês têm que saber e sempre lembrar que decisões precisam ser pautadas em números. Sempre. Os números não mentem. Os números sempre vão ser os norteadores das decisões da sua empresa. Então, os números eles vão dizer se, por exemplo, você está gastando de mais ou gastando de menos. Os números vão dizer se o seu movimento tá bom ou não. Os números vão te dizer se o valor que está entrando ali do seu faturamento está sendo suficiente ou se você precisa captar mais clientes ou não. Os números vão te dizer se talvez você está pagando mais comissão do que deveria para suas colaboradoras ou não. Os números vão dizer se você está gastando muito dinheiro com folha de funcionário ou não. Os números vão dizer se você está retirando muito dinheiro para uso pessoal da sua empresa ou não. Então, é muito importante a gente ter todo esse histórico para justamente a gente saber onde que está o problema, onde está o possível erro ali, enfim, que possa estar acontecendo na sua gestão de uma forma geral, tá? Então, é bastante interessante que vocês comecem a fazer isso, seja por uma planilha, seja por um software. Jade, não consigo fazer com coisas assim agora. Começa com um papel e uma caneta. Começa a anotar o número das coisas, quantidades. A gente precisa de dados, a gente precisa de informações. Então eu quero saber como que foi o meu movimento. Oi, amiga, a Lois chegou. Gestão é tudo, verdade. Somos prova viva disso, né? Então o que acontece? Comece a fazer isso minimamente, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero medir, por exemplo, quantas clientes eu tenho conseguido atender todos os meses e quantas clientes eu consegui captar em cada um dos meses. Pronto, você já tem um ponto de referência. Então, vocês vão pegar lá a agenda de vocês
e vão ver, agora passou mês de junho, conta quantos atendimentos você fez. Aí eu fiz tantos atendimentos, fiz lá 30 atendimentos, show. Na hora que fechar o mês de julho, conta quantos que deram. Em julho eu fiz 35. Opa, a gente já tem um ponto de referência. A gente já tem um balizador ali, tá? Da mesma forma, eu quero saber quantas clientes novas eu tô conseguindo captar todos os meses. Começa a contar. Poxa, em junho eu consegui atender, 5 clientes novas. Ótimo. Em julho eu consegui só uma cliente nova. Poxa, o que será que essa informação quer me dizer? Será que julho talvez é um mês sazonal que pode ser mais ruim? Menos pessoas procuram o meu serviço? Ou será que talvez em julho eu não consegui dar atenção devida ali para as minhas campanhas de vendas? Ou será que julho ficou faltando uma campanha de venda mais específica, de marketing venda mais específica? Deu para entender como que a gente vai usar os números para justamente trazer como esse referenciador para a gente tomar as decisões em cima dos números. Eles é o que vão dizer o que você tem que fazer. Você tem que vender mais. Não, você precisa fidelizar mais. Não, você precisa gastar menos. Não, você precisa investir mais. Os números vão trazer essa informação sempre, tá? E aí, já deixo até um convite para vocês. A gente falou sobre isso ontem, né? Na nossa live de ontem. A gente vai falar muito disso no nosso evento da Clareza Financeira, que vai acontecer agora no início de agosto, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Vai acontecer nos dias 5, 7 e 9 de agosto, com aulas gratuitas para vocês poderem começar a entender como que funciona essa gestão, essa mensuração das coisas, ali a partir dos dados que vocês têm. Vai ser muito bom, o link tá lá na minha bio, vocês conseguem clicar lá e já se inscrever, tá bom? E aí, vindo ao que o Iago perguntou aqui em cima, agenda cheia significa que já está na hora de cobrar mais? Esse pode ser um ponto, tá? Eu falo que esse é um grande balizador, sabe? De assim, é a famosa lei da oferta e da procura, né? Então, se tem muita gente ali te procurando, você tá se tornando desejado no mercado, o seu passe tá subindo, né? Você tá, como diz meu marido, você tá se tornando um jogador caro. Então, uma das formas de você, se você chegou num cenário, enchi a minha agenda, quais são as duas opções que você tem? Ou você tem a opção de começar a constituir equipe, de criar equipe, enfim, para começar a delegar uma parte desses atendimentos, para não dizer não para o cliente, já que você não tem mais horário, né? Já não tem mais agenda para colocar essas pessoas. Essa foi a estratégia que eu adotei quando isso aconteceu comigo, inclusive. Então, a minha agenda encheu, eu não tinha mais onde pôr cliente, eu comecei a fazer contratação. E aí, eu comecei a crescer em número de pessoas. Então, essa é uma forma. Outra forma é justamente você aumentar o seu preço. Para você se tornar uma pessoa menos acessível financeiramente, mas você vai começar a filtrar realmente até refinar melhor o seu público, tá? Lana entrou, Cândida entrou, Fábio entrou, lá, boa noite para vocês. Então você começa a peneirar até um pouco mais o seu público. Essa é uma outra estratégia, né? Então você pode pensar assim às vezes, Jade, mas se eu aumentar o preço, as pessoas vão embora, as pessoas não vão mais me querer, vão para concorrência, enfim. Tá tudo bem. E faz parte do jogo isso daí, tá? Faz parte do jogo. Na hora que a gente começa a tirar isso como um empecilho, vocês começam a criar estratégias e alternativas para ver as coisas até de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que... Vou dar um exemplo de cílios, tá? Suponhamos que você tem ali uma cartela de clientes de, 50 clientes, tá? Você tem uma cartela de 50 clientes. Esses 50 clientes costumam pagar para vocês aí, R$200, tá? Um exemplo. 50 clientes a R$200. Vamos supor que você resolve simplesmente aumentar o seu preço do nada, agora é R$300. Você aumentou 50% do valor, tá? Se metade dessas pessoas forem embora,
ou menos da metade dessas pessoas foi embora, algo ali em torno de 30, 50% dessas pessoas forem embora, o valor a mais que as outras clientes estão pagando suprem essa falta dessas pessoas que se foram, tá? É dessa forma que você começa a ter até um pouco a famosa, né, liberdade de tempo que a gente tem, ela vem muito daí, tá? De a gente ter essa, até ter a opção de, poxa, agora é o horário de atender cliente, não, agora é a hora do meu lazer, tá? Então, são duas alternativas que vocês podem lançar mão em casos de agendas cheias, tá? Josi chegou, olá, Amanda, Helenice. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, sobre essa organização, essa mensuração das coisas, né, de ter um número na mão, isso ajuda na tomada de decisões, como a gente acabou de falar. Então, você sabe até onde o seu pé alcança, né, a sua perna alcança. E aqui eu me uso muito como exemplo, antes de eu ter controle financeiro, organização financeira, enfim, todas essas coisas. Olá, oi Simone. Boa noite. Antes de eu ter todo esse controle, eu não tinha muita noção, inclusive, de quanto material eu podia comprar, inclusive. E aí eu fazia, às vezes, eu fazia compras absurdas de material de atendimento, sem ter assim, poxa, gastei demais, gastei de menos, simplesmente porque, não sei se alguma de vocês aqui é dessa época. Se for, bota aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Mas o que acontece? Alguns anos atrás, mais precisamente aí entre 4 ou 5 anos atrás, eu trabalhava muito com a Sobelli. É uma marca de extensão de cílios bastante famosa. Só que a Sobelli na época tinha um grande problema, que era a falta de estoque. Não tinha estoque nunca. Era assim, 2 vezes no ano eles repunham o estoque. Então era um Deus nos acuda, numa época que tinha pouquíssima opção de material, então meio que a gente sempre dependia deles para tudo, sabe? E aí o que acontecia? Na época que eles colocavam o estoque lá, eu simplesmente comprava o estoque inteiro. E eu comprava assim, eu era um profissional autônoma, só tinha praticamente eu, e eu comprava assim de uma vez 30, 40 caixas de cílios para fazer atendimento. E eu me lembro muito de que eu postava às vezes isso no Instagram, falando assim, nossa, olha que dei sorte, achei material da Sobelli e tudo mais. E aí o pessoal me mandava no direct assim, então é por isso que eu fui lá comprar e já tava em falta, você comprou tudo. E eu nunca me esqueço disso. Lara entrou, Jaque entrou, lá pra vocês. Lana, você colocou eu sou... Não entendi, contextualiza aí pra eu entender você. Maria, olá, boa noite. Então, você vê que a gente, graças a Deus, deu certo, né? Eu sempre fui a pessoa das compras à vista, então eu acabei nunca me enrolando com essas coisas. Mas assim, sem, vamos dizer, juízo nenhum, né? Pra poder fazer essas compras. Então, comprava ali pela necessidade, por estar ali disponível no estoque, sem saber, poxa, comprei muito ou comprei pouco? Será que eu não tinha que ter dado uma regrada nas coisas e investido em outra coisa? Então eu não tinha essa noção, sabe? Não tinha essa noção. Boa noite, Maria. Oi, Vanusa. Lana falou, eu comprava com a Beauty Eyes e passava por isso. Exatamente. Aí o que acontece, né? Na hora que vê o estoque, você quer comprar o estoque inteiro, porque você fica com medo de ficar sem, né? Eu acho que deve ser isso que você fazia. Então, assim, eu tive esse episódio, né, de compras exacerbadas de material. Usava tudo, obviamente eu atendia bastante, tudo mais. Demorava um tempo para eu usar, mas eu usava bastante. Mas era algo que, olhando hoje, não era o correto a se fazer, né? Hoje eu tendo essa noção, não era o correto a se fazer. Olha lá, quando avisavam nos grupos a chegada de materiais, a gente corria todo mundo pra comprar. Ai, Deus, é bem dessas mesmo. É tipo assim, corram, salve-se quem puder. Quem for mais rápido pega, né? Basicamente é isso. Então era eu com a Sobelli, eu era exatamente desse jeito. Então, o que acontece? Embora eram atitudes, vamos dizer, financeiramente erradas que eu tinha, eu falo que nesse momento exatamente eu tive algumas sortes,
tá? Por que que eu tive algumas sortes? Eu falo que o meu contexto nessa época, ele foi muito favorável para eu não me lascar. O que que eu quero dizer com isso? Eu tava ali eu não tinha grandes responsabilidades financeiras nessa época, nem como empresa e nem como pessoa física. Então eu era solteira, ainda morava com os meus pais nessa época. E se eu pegava aí uns 6, 7 anos atrás, morava com os meus pais ainda. Então eu era solteira, eu não tinha filho, não tinha casa pra cuidar. Eu era daquelas assim, morava com os meus pais, mas eu que pagava as minhas coisas, mas estava ali na casa dos meus pais, sabe? Então eu não tinha que me preocupar em fazer feira, em contas da vida adulta, todas essas coisas. E aí, assim, eu não tinha essas grandes responsabilidades como pessoa física e também não tinha essas grandes responsabilidades como empresa, porque eu tive a sorte de ter um pai cabeleireiro, né? Então, meu pai sempre teve salão de beleza desde quando eu nasci. Então, quando eu comecei a atender dentro do salão do meu pai. E ele me ajudou muito nesse aspecto. Sempre me ajudou muito em infraestrutura. Eu pude atender dentro do salão dele praticamente sem pagar nada, né? Então, isso me ajudou demais no meu crescimento. E até nessa minha desorganização. Porque se eu tivesse toda essa responsabilidade de pagar as contas, né, ali de uma empresa e de uma pessoa física, com essa mentalidade, essas atitudes de compras exacerbadas, bem provavelmente eu teria me lascado. Então, eu sei que muitas de vocês, às vezes, começam, não só na área dos cílios, na área da beleza ou em qualquer outra coisa, começam, às vezes, com um cenário diferente. Começam e, às vezes, já são mães. E nós que somos mães sabemos, um filho tem seus custos, né? Tem ali, além dos custos financeiros, tem a demanda de tempo, que às vezes você não consegue atender quanto você desejaria. Então, muitas já começam nesse cenário como mães ou como donas de casa, com vários compromissos financeiros ali para honrar. E isso, querendo ou não, dificulta, assim, você dar uma engatada nas coisas, né? Então, além de eu já ter esse cenário mais favorável, nesse tempo aí de pensar em uns 7 anos atrás, o mercado de cílios era nada. Então eu praticamente não tinha, vamos dizer, concorrência. Eu que fiz o mercado aqui na minha região, aqui no norte de Minas praticamente, né? Então, eu tinha muita procura, muita demanda, porque eu fazia um trabalho legal, eu tinha esse cenário favorável. Então eu falei assim, cara, foi isso que me ajudou muito a dar certo também, sabe? Eu tenho bastante consciência disso. Obviamente teve muito esforço, muito sangue no olho, porque isso eu sempre tive. Então, porque tem muita gente que tem um cenário favorável, como eu tive, mas não aproveita. Fica lá achando que as coisas vão, né, enfim, simplesmente acontecer. E não foi o que eu fiz. Eu basicamente juntei a fome com a vontade de comer. Eu tinha um cenário favorável e eu, ia atrás. Trabalhava, estudava, ralava, trabalhava, estudava, ralava, não parava. Então, juntou a fome com a vontade de comer e as coisas funcionaram, sabe? Carolzinha entrou, olá. Tiago, oi. Emily, tudo bem? Yane, olá, minha mocinha. Kate, boa noite. Então, tem muito disso também, sabe? Porque às vezes as pessoas têm um cenário favorável, só que não tem o motor ligado ali para poder fazer o negócio acontecer. Então, méritos sejam dados também, né? Obviamente. Mas eu tenho bastante consciência de que uma das coisas que me salvou, que me fizeram dar certo, mesmo nesse contexto meio caótico assim, oi Ana, tudo bem? Elisama, tudo jóia? Boa noite, Kati. Bem colocado, né? Ou às vezes as pessoas não percebem que tem um cenário favorável perfeito. Perfeito, exatamente. Isso vai muito de percepção que a gente tem das coisas, sabe? E a gente até ser grato por muita coisa que a gente tem, sabe? Às vezes a gente olha assim a vida das outras pessoas, a vida perfeita da internet, né? E fala assim, nossa, tudo dá certo pra ela e nada dá certo pra mim. Porque às vezes tem coisas, tem alguns males, inclusive, que vêm pra bem, né? A gente tem que saber enxergar essas coisas. Então, vem muito da gente também. Excelente colocação, muito bom mesmo, tá? E eu falo assim, que além de eu ter
o que que me ajudou, assim, as coisas fluírem e funcionarem pra mim? Eu tinha ali esse cenário favorável, né? De poucas despesas, a minha família sempre me ajudou muito ali, o meu pai me ajudou com o salão e tudo mais. Eu ter muito sangue no olho, muita vontade de as coisas acontecerem. Mas teve um outro fator também. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi nessa época, não gostar de cartão de crédito. Então, as minhas coisas, elas eram no à vista. Eu não queria saber de parcelar, eu não queria saber de me enrolar com dívida. Então, eu era bem assim, ó, tenho dinheiro, compra. Não tenho dinheiro, não compra. Junta o dinheiro pra comprar. Então, isso, graças a Deus, eu tive nessa época. Porque, bem provavelmente, se eu já tinha essa predisposição a comprar coisas ali em excesso, né, no caso, os materiais que eu contei pra vocês, talvez com o cartão de crédito pode ser que as coisas teriam dado uma enroscada, né? Então, que bom que eu não tive cartão de crédito nessa época, porque isso, querendo ou não, cartão de crédito dá uma falsa liberdade pra gente, né? Uma falsa impressão de que a gente tem ali tem o dinheiro disponível, só que na verdade não é bem assim, né? Ingrid, boa noite. Si Moraes, olá. Gabi, boa noite, tudo bem? Então, assim, qual que é a ideia, né? Às vezes você se encontra nessa situação de que às vezes parece que as coisas não estão fluindo, parece que você tá sempre enroscada, parece que as coisas não estão dando certo. E aí você vê, às vezes, aparentemente dando certo para outras pessoas, você inventa de entrar num cartão de crédito, acaba se enroscando a vida inteira para poder pagar esse negócio. Porque para usar o cartão de crédito e funcionar, tem um por trás ali, né? Não é simplesmente passar lá e vamos ver lá como é que paga lá na frente. Não é bem assim, né? Então a gente tem que ter esse controle financeiro muito certinho e ajustado para que você use o cartão de crédito de forma inteligente e com cautela, tá? Ó, Fábio, parcelar ainda mais no início dá um medinho, gente, porque você fica assim, gente, será que vai ter o dinheiro para pagar depois, né? Boa noite, Ingrid. Oi, Vicky, boa noite. Então, é sobre isso, né? Então, assim, isso tá fazendo sentido pra vocês? Vocês se identificam? Já tiveram algum caso, assim, com enrosco de cartão de crédito, enfim, com essas negociações ou dívidas, assim? Isso são coisas bem chatas, né? Que a gente tem um certo medo, a gente evita, enfim. Infelizmente, é bastante comum. A gente tá não só num país, mas num cenário em que educação financeira não é o top 1 dos assuntos da galera, né? O top 1 dos assuntos das pessoas. E às vezes a gente pode acabar aprendendo algumas coisas da pior forma possível, né? Se envolvendo numa dívida, num empréstimo, enfim. Isso não é legal, né? O quanto a gente puder evitar isso, melhor, né? Ontem a gente falou do leão, o leão tá de olho. Olha lá, Maria falou verdade. Provavelmente, eu acho que boa parte dos brasileiros deve ter alguma história pra contar com enrosco financeiro. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Oi, Vivi, boa noite. Mas enfim, e aí, vendo todo esse cenário, toda essa situação, né? Ei, Dani. Vendo esse cenário, toda essa situação, o que acontece? Nós, como profissionais autônomos, às vezes a gente olha toda essa situação e a gente se priva de tantas coisas, justamente pensando, poxa, mas será que eu vou ter o dinheiro para pagar depois? Será que eu vou conseguir arcar com isso aqui depois? Ah, mas será? E aí nisso você às vezes se priva de tirar férias, né? Uma coisa tão básica. Se priva de tirar férias, se priva de ter um descanso por pensar assim, não, mas eu tenho que atender a cliente porque eu tenho que pagar o aluguel, aí eu tenho que atender a cliente porque eu tenho que pagar não sei o quê. E aí você entra nesse flow de trabalhar para pagar, trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar dívida, trabalhar para pagar, e vira essa coisa, né? EICS, tudo bem? Line, tudo jóia? Então, às vezes a gente entra, né, ali na área da beleza. A área da beleza é uma bênção, gente, porque a área da beleza te permite ter muita flexibilidade na sua vida, sabe?
Mas se a gente não sabe usar essa flexibilidade de uma forma inteligente, a gente pode acabar virando escravo do nosso trabalho, sabe? De trabalhar demais, de viver para trabalhar e não saber aproveitar a vida, não saber ter minimamente uma organização, ter um tempo para nós, de tirarmos ali as nossas férias, o nosso merecido descanso, porque nós também trabalhamos tanto, gente, mas não é possível, né? Então, e aí a gente fica nessa de tipo assim, mas se eu ficar, já pensou 15 dias sem atender? E aí, como é que eu vou fazer? Como é que vai entrar dinheiro? Não vai entrar dinheiro? Planejamento. Se você tem a organização financeira ali certinha, se você faz uma reserva para aquele momento, para aquelas férias, enfim, você vai com a cabeça em paz, mas você não deixa de ir, sabe? Você se antecipa, né? Aquela questão que a gente conversou ontem, né? Você se antecipa a essas situações e as coisas começam a ficar mais fluidas, mais palpáveis, mais concretas para você atingir. Deixa de ser só um sonho ou só uma vontade, entende? E aí, esse é um dos assuntos que eu sei que vocês gostam bastante. Então, vai ser um dos assuntos da nossa live de amanhã. A gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas de planejamento, por que é importante, como que isso acontece. A gente vai trazer um pouco disso amanhã. E não se esqueçam de se inscrever no nosso evento, tá? Nosso evento vai acontecer nos dias 5, 7 e 9 de agosto, que eu vou trazer ferramentas práticas para vocês, mostrar como que toda essa organização acontece, para dinheiro deixar de ser um problema na sua vida. O link para inscrição tá na bio, não perde essa chance. Entra lá e esteja aqui amanhã, nesse mesmo horário, 7 horas comigo, pra gente poder continuar esse bate-papo que vocês estão tanto gostando. Tô adorando os feedbacks que eu tô recebendo, inclusive no direct, tem bastante gente me mandando direct também, falando sobre as lives, falando que tá gostando, que tá sendo transformador. Que bom, fico muito feliz. E por hoje ficamos por aqui. Um beijo, boa noite pra vocês. Espero vocês amanhã no mesmo horário e corre lá na bio, clica no link e se inscreve no nosso evento, tá bom? Um beijo e até amanhã.